que o olhar misericordioso de Jesus encontre morada nos nossos corações, que às vezes estamos com o coração muito fadigado, muito cansado de buscar apenas as coisas da vida material. Já temos o conhecimento necessário que somos espíritos imortais. Olha que maravilha, né? A gente vai sair dessa vida no momento que o Senhor Deus determinar, mas sabemos que não será o fim. Não será o ponto final da nossa trajetória o fato do corpo não poder mais levantar-se da cama, ter as atribuições do dia a dia. Eu não sei para vocês, mas para mim isso é um motivo de alegria danada. Porque de eu saber que tudo que eu experiencio nessa existência, de bom, coisas boas, e também as coisas não boas, servem para o meu crescimento. Se eu não morro, eu, o ser consciente, o princípio inteligente do universo, que é o espírito, se eu não morro, por que eu dou tanto valor a situações perecíveis? Por quê? Por que determinada situação eu digo, sabe, Márcia, não desce aqui, entalado. Se eu sei que eu sinto Deus e a natureza sorrindo para mim. Nós temos que começar a mudar o nosso olhar. O objetivo da casa espírita, no sentido mais lato sensu, ou melhor, estrito sensu, o objetivo principal é desmistificar a morte como o fim de tudo. Morreu, acabou. Acabou. Para esse corpo, evidentemente, não há condições de um corpo permanecer atuando, pelo menos por hora, né? Aqui na Terra, por mais do que 100, absurdamente 120 anos. Quando, Vera, nós chegarmos em Saturno, lá a existência dura 500 anos. Olha, a infância dura 6 meses. Já pensou, Vanessa? Acabar aquela chatice da infância, que tem hora que a gente perde a paciência com criança, né? A infância dura 6 meses. Eu fico imaginando como é que é esse trem, né? Danado, deve ser danado de bom, mas ao mesmo tempo demonstra também que a maturidade chega cedo. E enquanto aqui na Terra nós encontramos adolescentes de 40 anos, não é? Em casa, comida, roupa lavada, Wi-Fi. Mas sair dali para quê? Para ter que pagar tudo isso? Deus me livre. Papai já está acostumado a pagar as contas, mamãe também. Né? Então, vou ficando. Então, nós temos que ter a consciência que a vida é um dinamismo muito intenso. Queria ser adolescente até hoje, né? Eu entendi a sua risada, viu? Viu? Não, mas tu ia junto, Vanessa. Ia ficar todo mundo lá, não se preocupa, não. E nós temos que ter já uma percepção que a vida nos propõe um passo a mais. O fato de nós estarmos aqui abrigados no lar de Teresa, Teresinha de Jesus, demonstra, primeiro, Teresinha de Jesus, quando foi que ela desencarnou, você sabe? Não sabe nada da mentora da casa? É dever de casa. Vai estudar. Próxima palestra minha eu vou perguntar de novo. Mas foi lá no século XVII que ela desencarnou. Sabe? E se ela é mentora da casa, quer dizer o quê? Continua viva, ativa, com as graças de Deus, na prática do bem, do amor e da fraternidade. O objetivo da gente na casa espírita é esse. É acreditar. Oi, Liz, veio? Eu ia falar mal de tu, agora não pode. Mas eu vou falar mal dela então. Não está aqui dentro, né? O objetivo da doutrina é que nós possamos despertar para uma continuidade da vida. Agora, qual continuidade? Tá, eu vou falar de você depois. Fez sinal.
sabe? Mas qual continuidade da vida que eu percebo que eu vou ter? Se eu costumo reclamar de tudo quanto é vizinho que tem na minha rua, não é o fato de eu desencarnar que eu deixarei a reclamação com o corpo que vai se desintegrar, porque a reclamação não é do corpo, é do espírito, é a vontade de você não ser paciente com ninguém. Sabe? Ainda a pessoa fala assim, paciência tem limite. Não, é uma virtude. Ela inicia de uma forma muito branda, mas vai a cada momento, a cada experiência se solidificando. Porque muitas das vezes a gente vê assim, né? Pai e mãe têm pouca paciência, mas vô e vó já tem uma paciência melhor, não é? Se for... Bom, eu tenho. Eu não posso dizer você não tem. Não. Sempre tem uma exceção à regra, né? Sempre tem. Não tem problema não. Tá? Tem gente que fala, quando fala em criança novamente, começa a dar um tremelique, porque fica apavorado, né? Mas todos nós estamos absorvendo o entendimento para ir melhorando gradativamente. Porque uma coisa que eu aprendi na doutrina ao longo dos anos de estudar é que não tem passe de mágica. Sabe? Pilim, plim, plim é a sininho do Peter Pan. Lá tem. Aqui não. Aqui as nossas conquistas são gradativas e maioria das vezes à custa de lágrimas. Sabe? De você entender que eu não tenho o direito de falar tudo o que eu penso, porque senão eu vou ter que ter ouvido para tudo que queiram dizer para mim. O meu pai, já na espiritualidade há muito tempo, eu acho que ele já mudou de ideia, mas ele dizia, deixei de ser branco para ser franco. Papai era um negão, 1,80 m, a mão parecia uma reta escavadeira. Quando ele falava um pouquinho mais grosso, mas eu tremia de medo. Mas por quê? Mas quando você acha que você tem o direito de falar o que bem entende e o problema é dos outros, você vai encontrar alguém que vai falar tudo que entende também para você e você não vai conseguir retrucar. Isso que é pior. Quando você entra naquele choque, né? Quando você entra naquele choque, bateu, levou, falou, eu devolvo. Deitado antigo, né? Chumbo trocado não dói, né? Aí não, falou, mas também ouviu. Mas só que chega um momento da existência da gente que a gente começa a ter que ouvir mais do que falar. A gente começa a perceber que não vale a pena aquele retrucar incessantemente. Tá chovendo, não tá, você que não entende nada, isso aí é uma garoa, vai parar. Sabe? Olha que sol que está fazendo, é muito mais, reclama de tudo. Sabe? Você começa a retrucar permanentemente e olha só, e quando você faz isso na rua, num grupo de amizade, evidentemente, porque você já faz isso dentro da sua casa. Tem um texto do Evangelho, lá no capítulo, acho que é 16, se não me engano, que o benfeitor fala assim, há homens, e aí é só com a gente a encrenca, tá? É só com a gente. Eu não gosto desse texto, mas está lá escrito, tem que falar. Né? Há homens que diz assim, em casa eu mando e sou obedecido. Aí ele completa assim, e odiado. Qual é o valor disso? Sabe? Qual é o valor? Nós trabalhamos, temos a nossa vida diária, as nossas lutas diárias, e já tivemos chefes que se tornaram amigos e chefes que não sabem o que é o sentido de amizade. Mas formiga sabe que roça corta. Tu vai brigar com o chefe? Não. Ele te manda embora e você vai com toda a tua arrogância ficar desempregado. Então a nossa postura tem que começar a mudar nesse sentido. Os objetivos da gente não podem ou não devem ser aqueles objetivos recorrentes, sabe? A vida é feita de acordar cedo, pegar o ônibus cheio, trabalhar até às 6 horas da tarde, comer comida fria, pegar o ônibus cheio de novo para voltar para casa, chegar em casa 9 horas da noite, cansado pra caramba, e o homem não pensa que a mulher faz isso tudo, ainda tem que arrumar a casa, cuidar das crianças, fazer comida, lavar roupa, e o homem chega e parece aquele ser prestes a desencarnar, se joga no sofá.
Eu costumo dizer, velho, eu fiz uma pesquisa muito importante. Sabe qual é a dor que o homem pode sentir, que mais se aproxima à dor do parto? A menina sabe? Não, resfriado. Porque o homem não aguenta nada. A mulher está lá com crise renal, está lavando roupa, está fazendo comida, sabe? Agora o homem está com resfriado, já chega lá assim, faz uma prece que eu vou desencarnar. Então, nós temos que mudar essa postura. Uma coisa que me chateia muito, eu falo de coração, é que casa espírita, dá para contar quantos meninos tem, cara. Agora as meninas, eu tenho que falar mal dos homens, que é pouco. Falar mal das mulheres, quiser me bater, eu estou perdido, né? Vou ser espancado mesmo. Mas por quê? Porque nosso entendimento da vida passa apenas pelo nosso nariz. E tem que ser diferente disso. Aí sim, é para os dois lados, para o masculino e o feminino, temos que começar a mudar esse conceito da vida. Quando o senhor Allan Kardec coloca esse texto do Evangelho, que o Bruno leu para a gente, não vos afatigueis pela posse do ouro, o que Jesus está falando? Ah, não precisa trabalhar não, porque Nosso Senhor vai providenciar tudo. Não é isso. Não é isso. A posse do ouro nós podemos exemplificar de inúmeras formas, não só a questão financeira, de você trabalhar para ter seu dinheiro, para conquistar aquilo que você almeja conquistar, tudo isso aí é justo. Não tem nada de errado, não é isso que Jesus está falando. Mas o mestre também fala que aonde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Como é que você classifica a importância de algo? Ó, tem um espírito ali, ó. Depois eu faço cócega dela, ela sorri. Sabe? Qual é o objetivo da gente nessa existência? É só trabalhar para ganhar dinheiro. O Dalai Lama, né, o líder espiritual do Tibete, dos budistas, ele falou uma vez lá na ONU uma frase que ficou muito marcada para mim. Ele falou que o ser humano, ele gasta a saúde dele para ganhar dinheiro. Depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Olha que incoerência. Não é melhor você criar um parâmetro de equilíbrio? Um parâmetro de equilíbrio? São 8 horas de trabalho. Beleza. Você tem mais de 16 horas. Para você fazer o quê? Quem gosta, quem acha que é isso que deve fazer, ficar no barzinho tomando cerveja. Mas você pode escolher opções mais vantajosas para você. Então, há como você dividir o seu dia dentro dos objetivos que você almeja. O GES nos oferece oportunidade de estudos terça, sexta e sábado e domingo. 3 dias na semana. 3 dias na semana. Imagina, se determina que assim, o trabalhador da casa tem que vir aqui de segunda a segunda, no mínimo 10 horas por dia. Nem a Liz aguentava. Estava não. Mas nós temos que começar a agir dentro de um princípio de inteligência. Nós precisamos de dinheiro? Claro que precisamos. Aquela história de que o dinheiro não é importante é cascata. Isso é para quem tem muito e coloca nessa posição. Nós que não temos a possibilidade de ter uma herança de milhões de reais, a gente sabe que a gente tem que acordar de manhã, pegar o ônibus cheio, chegar no trabalho, aturar mau humor de chefe, de supervisor, de tudo, voltar para casa num ônibus lotado de novo, né? Eu tenho biologicamente 4 filhas. 3 moram em São João de Meriti e trabalham em Ipanema. Tem carro não. Tem carro não. Metrô na Pavuna, 4h30 da manhã, quando abre, estouro de boiada é pessoas comportadas. Entende? Vira e mexe, chega uma lá com um roxo no braço, na perna, porque vira campo de guerra. Vira campo de guerra. Aí elas falaram assim para mim: pai, você não sabe o sufoco que é? Eu falei: não, papai não sabe. Papai morava em São João de Meriti, tinha que estar 7 horas da manhã em Niterói. Mas elas estavam fazendo o quê nessa época? Dormindo, o sono do justo. Como é que vai saber o que o papai passou
passou ou enfrenta. Nós também temos essa dificuldade e ela é real. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia, mas não podemos vincular a nossa existência apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. É nesse aspecto que Jesus está falando, que não deveis vos afatigar pela posse do ouro. Primeiro que vocês sabem de uma coisa, se não sabe, vai saber agora, primeira mão. Quem trabalha não tem tempo para ficar rico. Não adianta. Ficou rico. Trabalhou muito tempo, ficou? Não, né? Nem eu. Nem eu trabalho desde os 13 anos de idade. Tá? Por quê? Porque nós temos que enfrentar aquilo que os espíritos falam a Kardec das vicissitudes da vida física, que são as dificuldades da vida física. Somos espíritos que buscamos um grau de consciência aonde eu entendo que, embora o trabalho seja necessário, o ganha-pão seja necessário, mas ele não pode ser o objetivo primordial da minha jornada. Não pode ser. E quando se fala em não vos afatigueis pela posse do ouro, a gente olha para a Lisdete, a dona Patia lá, só contando moedinha lá dentro. Ainda reclama, acredita que ela reclama das moedinhas? Olha, não traz mais moeda para cá não, traz só nota. O Pix, direto é melhor, né? Ela reclamou das moedinhas, eu pedi para mim, ela não deu não. Mas por quê? Porque nós começamos a estabelecer que o dinheiro é um móvel das nossas existências e não deve ser assim. Eu posso até achar que é assim, posso, tenho a liberdade. Né? O princípio do livre-arbítrio é qual? Vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. A decisão é de cada um de nós, mas não há ponto de eu obstruir o meu entendimento acerca da necessidade da minha moralização. Para agradar Jesus? Não, não é não. É para que nós passemos as etapas que temos que enfrentar na vida física sem que o desespero bata a nossa porta. E quando a gente... eu não sei, eu vou falar de situações que eu já vivi. De você ter que decidir, ou você come o ovo, ou come arroz e feijão puro, porque o ovo vai ficar para o filho. Quantas vezes a gente fez isso? Doeu no coração? Momento nenhum. Doeria no coração se não tivesse nem o ovo para eles. Então, as dificuldades da vida nós enfrentamos, sim, mas não quer dizer que eu tenha que usar todas as minhas energias porque eu tenho que ganhar dinheiro. Tem um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. André Luiz estava numa região do umbral. A gente sabe o que é, né, Liz? Umbral? Né, Márcia? Não sabe o que é umbral? A gente sabe, né? Conhece lá, ó, pertinho. João, então, para vir para cá foi um sacrifício. Né, João? Mas tudo bem, conseguiu. Ele andando por uma região do umbral, o umbral é um estágio na espiritualidade que é compatível com o teu modo de pensar. Se você ama, você não vai ficar numa região onde o ódio é preponderante, não é? Se você é equilibrado nas suas emoções, você não vai ficar num lugar onde só tem pessoas desequilibradas. Não é assim que funciona, a não ser que você esteja ali em tarefa, é outra circunstância. Mas André Luiz falou e conta que ele ouviu umas vozes numa caverna, numa toca, e eram vozes de 3 homens que diziam: é muito ouro, não tem como a gente se afastar daqui, é muito ouro, diamantes, várias pedras preciosas, como fazer? Aí um falou assim: você sai, pega uma sacola, uma bolsa, e a gente bota esse ouro aqui e sai. Ele: tu é besta, saiu nada, eu vou sair, tu vou roubar minha parte? Não, daqui eu não saio. Aí o outro falou assim: então sai você que deu a ideia, ele não confia em vocês, eu vou sair, vocês me roubam. Não, é muito ouro, mas se quiser roubar, rouba tudo. E aquela discussão, o André Luiz falou assim: cara, essa voz parece de alguém conhecido. Aí eu acho que é Jerônimo o nome do mentor, não tenho certeza não. Ele falou assim: André, se julgas conhecer, por que não vai até lá?
para ver quem era. Quando André vai, quem era? O avô dele, o avô carnal dele, que era considerado o quê? Mão de sovina, usurário, sabe? Aquele que não pisca muito para não gastar pestana, né? É assim. Aí André fala assim, é meu avô Cláudio. E ele vira para o avô sem se identificar, porque quando você está muito obstinado numa coisa, você perde a possibilidade de até identificar quem está próximo de você. E ele fala assim, por que achas que tem nas suas mãos tanto ouro? Aí o Cláudio falou assim, se você não enxerga, sai daqui, bandido, ladrão, quer nos roubar. E André Luiz viu que o que eles estavam pegando a título de ouro era o quê? Lama. Lama. Quando nós não damos as devidas atenções àquilo que realmente é importante na vida, aquilo se dissolve na mão da gente. De uma forma tão intensa que a gente entra em desespero pela possibilidade de perder. Aí André falando com ele, mas não seria mais adequado que vocês buscassem uma ajuda numa instituição que pudesse ajudar vocês? E os três falaram, e largar todo esse ouro aqui para vocês, Petalhão. Nem pensar. E aí André chorou. Por quê? Porque André Luiz se formou em médico porque o avô destinou uma parte da fortuna dele para custear os estudos de André Luiz na escola de medicina. Então André Luiz tinha aquele carinho, aquele agradecimento à figura do avô materno dele. E quantos de nós, naquela ânsia desenfreada do possuir, a gente esquece de olhar para a esposa, para o marido, para os filhos, para os amigos, no desespero de ter que conquistar uma coisa que a gente fala no jargão popular, né? Caixão tem gaveta não. Sabe? E se tivesse gaveta, o coveiro abria, não era para tu. Entende? E a gente muitas das vezes fica nessa ânsia do ter. E a doutrina nos esclarece que o que o Evaldo vai levar quando desencarnar é o que ele é, não o que ele tem. Se a gente começar a ter isso no nosso íntimo, pode acreditar, o sofrimento diminui. Sabe? O sofrimento diminui. Ninguém dá valor ao meu esforço. Não. O esforço foi teu e você quer os valores desse esforço só para você. Mas e na hora do desencarne? Como é que vai ser? Emmanuel tem uma página, no Pão Nosso mesmo. Não, esse é Fonte Viva. No Pão Nosso, Emmanuel fala. Morrer todos morreremos, porque faz parte da lei de transformação. Agora, o problema da gente, Vânia, vai ser desencarnar. Desencarnar é deixar a carne, deixar os hábitos que nos prendem à vida física. Sabe? Minha família, meu carro, minha casa. O pronome possessivo meu, ele figura como uma rotina de pensamento. Rotina de pensamento. Nós ainda estamos atrelados a essa conquista do ouro que Jesus fala. Por quê? Porque nós... Lembra da história de Marta e Maria, que está lá no Evangelho? Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria, felizíssima de que Jesus chegou, é o portador da luz, sabe? É o detentor da verdade e da vida. E Maria se extasiando com os ensinamentos do Mestre, Marta fica uma arara. Toda mulher dona de casa é a favor da Marta contra a Maria. Sem dúvida. Mas qual é o objetivo da lição ali de Jesus? É que, embora o trabalho de casa é valoroso e não tem como você relegar ele a segundo plano, mas não é para você deixar que o trabalho de casa subtraia todo o seu tempo, a ponto de você não encontrar um momento no seu dia de se ligar a Jesus através de um estudo, de uma oração, de um encontro com o Mestre. Sabe, aí nós defendemos Marta por quê? Porque nós não encontramos tempo no nosso coração, porque nos afadigamos pela posse do ouro, pela posse das coisas materiais. Tem
uma senhora e a filha, só elas duas, moram num apartamento, ali em Curicica, sabe, Lisete? E aí nós fomos na casa dela, quando ver esse vídeo ela vai querer me bater, mas já estou falando mesmo, né? Sabe aquela casa de boneca? Que tudo no lugar. Aí eu entrei e falou assim, Vânia, olha, não sei, desculpa a bagunça. Eu falei, tu nunca vai na minha casa. Não vai? Não vai. Se aquilo lá está bagunçado, a minha casa é um redemoinho. Porque a pessoa fica tão pífica naquela arrumação que ela não admite que os próprios moradores sejam naturais dentro de casa. Não permite, porque ficam fixados naquilo, sabe? Um copo, essa amiga minha, Dalia vai saber quem é agora. Se você bota um pano aqui cobrindo esse daqui e o troço fica um pouquinho torto, ela não presta atenção em palestra, não presta atenção em nada, que ela fica agoniada, sabe? Aquele toque de ter que arrumar, sabe? É a posse do ouro. O que é mais importante, a posição do pano ou a mensagem que está sendo veiculada, passada? A gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa que parece bobeira, sabe? Mas se você não consegue captar a tua atenção para o que realmente é necessário, num estudo, numa palestra, numa conversa sadia, se você não consegue fixar teu pensamento naquilo, porque algo está fora do lugar, tem algo também muito fora do lugar dentro da cabeça da gente, que é o bom senso, que é o nosso equilíbrio. Então, buscar o ouro que Jesus fala, não é que o mestre deseja que a gente abandone todas as tarefas, porque o trabalho é uma lei de Deus. Ele próprio fala, o Pai trabalha até hoje, eu também. Então, o trabalho é uma necessidade, é imperiosa essa necessidade. E é um dos veículos do progresso da humanidade, é o trabalho. Porque imagina se não houvesse o progresso, até hoje a gente estava tentando empurrar uma pedra para poder quebrar ela de algum jeito que a gente não sabe como que ia ser. E hoje nós temos equipamentos, ferramentas que realizam essa tarefa sem grandes esforços. Então o trabalho é necessário. A gente não pode colocar que Jesus quer que você viva em oração, porque você vai morrer de fome. Você precisa trabalhar para comer. Sabe? Mas também não é só trabalhar para comer, porque nós somos um composto de corpo, perispírito e espírito. Temos que buscar alimentar os três elementos que nos compõem. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Temos até dificuldade de mudar a nossa linguagem. No dia a Vera falou assim para mim, o meu espírito essa noite foi aonde? Eu falei, tu? Estava onde? Não, meu espírito, não foi meu espírito que foi, fui eu. Né, Brenda? Eu que fui. Nós é que temos as decisões sobre a nossa vida. Não tem. O Espiritismo também fez uma outra encrenca para nós, Vânia. O Espírito acabou com o diabo. Acabou com o diabo, com Satanás, não tem mais para quem a gente botar a culpa. Agora ficou ruim para a gente. Sabe? Porque a figura única de um ser que representa todo o mal é incoerente com a lei de amor que Jesus veio nos pregar. É incoerente. Porque o inimigo fez isso na minha casa. O inimigo sou eu mesmo, que não tenho paciência, não tenho compaixão, eu não tenho a humildade de assumir o meu erro. Isso para homem, então, mata ele, mas não manda ele assumir erro, não. Sandro está aí, não? Não, está lá em cima, então ele está ouvindo. Sabe? Não dá, gente. E eu vou dizer uma coisa para você, isso aí é por experiência própria. Toda vez que você é muito radical no seu machismo, no outro existente vem mulher. Para tu ver que é bom para tosse. Eu já estou me preparando. Agora eu ando na rua, vejo sapatinho bonito, a sandalinha legalzinha, né, para ver, quem sabe, na próxima eu posso vir nessa, né? Então já vou me habituando de agora. Porque não dá mais para a gente, sabe, aquela síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. Porque a gente não muda. A proposta do Evangelho na vida da gente é uma proposta de mudança.
Mudança de comportamento, e a parte mais difícil é essa. Sabe por quê? Porque eu posso estar cercado de pessoas que sejam falsas comigo, mas se falam coisa bonita, eu acho legal. E aquela pessoa que me fala a verdade, que demonstra que tem carinho por mim, essa eu não quero papo. Essa eu não quero papo. E às vezes é a nossa esposa que tem essa tarefa. Às vezes também é o nosso marido também que tem essa tarefa. Porque a oportunidade do esclarecimento é o caminho que a doutrina nos oferece. E quando eu falo esse versículo, que não devemos nos afatigar pela posse do ouro, a intenção primeira, ou a interpretação primeira, é que Jesus está mandando todo mundo parar de trabalhar. Quem vai sustentar a gente? Eu, minhas filhas, não confio. Não confio. Eu tenho 7 netos. Né? A turma já tem o que fazer, né? Ainda mais ter que aguentar o pai. Então, é uma questão de uma consciência de que eu tenho o direito de buscar um pão melhor para a minha família, tenho, mas eu também tenho a responsabilidade de separar um momento do meu dia para as coisas santas e divinas que na Terra existem, como o mestre fala. E nós estamos, muitas das vezes, ainda mais hoje em dia, com um mundo tão globalizado do jeito que está, no dia eu estava vendo isso, uma reportagem que o Neymar, aquele jogador de futebol, ele estava nervoso, porque o avião dele só cabia 18 pessoas. E ele estava pensando na necessidade de comprar um outro avião para 30 pessoas. Meu carro é um Golzinho, 2 portas, 2005. Sabe? Me leva para onde eu quero. Na paz do Senhor. Mas cada um tem a sua necessidade. Agora, não dá para o Evaldo querer sonhar com uma Ferrari, cara. Ele pode sonhar? Pode, para sofrer desilusão, porque eu não vou ter dinheiro para comprar o pneu da Ferrari. Não é para bancar, vai comprar o pneu da Ferrari. Um dia um rapaz parou do meu lado, um rapaz com uma Grand Cherokee, aquelas carrão, e eu fiquei rezando para ele não amassar o meu carro, porque eu ia ter que vender o meu carro para amassar o dele. Entende? Então, aí eu vou entrar em sofrimento porque eu não posso ter um carro igual aquele. O nome disso é inveja. E uma notícia boa para todo mundo: não tem inveja branca. Inveja é um defeito moral. Não importa a intensidade. Não importa. Porque muitas das vezes a gente querendo florear o pavão, não vai dar para falar do outro tópico, não. Tu me chama outro dia? Mas, hã? Eu não trabalho amanhã mesmo? Por mim? É festa. 8 horas? Então, dá mole. Todo mundo pode ir embora, fica nós dois. Aí tu senta ali para me dar torcicolo. Todos nós estamos aqui para aprender mudar o nosso comportamento. Tem uma frase que é atribuída, tem uma opção de dono dessa frase, que quando a frase é bonita, todo mundo quer, né? Filho feio não tem pai, mas filho bonito tem. Que diz que o ser humano é o único ser que faz as mesmas coisas esperando resultado diferente. O meu neto mais velho, ele vai fazer, semana que vem, 20 anos. Aí ele falou assim: vô, não dá certo. Eu estudo para fazer concurso, mas ainda não consegui. Mas tu ficou mal em quê? Em matemática, vô. Mas tu estudou? Ah, não gosto de matemática. Eu falei também. O concurso não gosta de você. Foi tudo certo. Enquanto você não entender que tem que estudar a bendita da matemática, porque é o ponto fraco teu, você não vai mudar as consequências do teu estudo. E a gente tem que pensar naquilo que precisa mudar. Ou será que nós já somos parceiros de Teresinha de Jesus, que já é tudo resolvido na vida da gente? Eu sou um primor de carinho, de amor, de compaixão, de misericórdia, de amizade. Será que eu sou? Eu sei que não. Eu que não pergunto para a Ivana, minha esposa, porque eu sei que ela vai dizer. Nem você pergunte a Vanessa. Não tente, tá bom? Nós precisamos mudar nosso entendimento acerca dos objetivos da nossa encarnação. Se eu sei que o processo reencarnatório é uma lei de Deus, que eu, após essa passagem aqui, eu terei que retornar à lide do corpo físico, eu quero voltar um cadinho melhor. Sabe?
Porque Emmanuel diz numa página, no Vinha de Luz, que errou, pediu perdão, errou, pediu perdão, errou, pediu perdão, é a atitude do preguiçoso, que não quer mudar a sua conduta. Não quer mudar a sua conduta. Acha que sempre o outro tem a obrigação de perdoar permanentemente. Tem, mas não pela imposição da vontade, mas pela consciência que o Evangelho me dá. Perdoai o vosso irmão 70 vezes 7, agora, 70 vezes 7 por dia o erro. Se for o erro novo, tem que começar do zero. Não é começar a contar, ela contou com o marido dela. Já está quanto? 478, né? Perdão. Sabe? Não é isso. É perdoar 70 vezes 7 vezes um erro, um dia. Erro novo, começa a conta do zero. Ah, Valdo, aí não dá. A proposta não é de volta, não, é do Evangelho. Vai lá, reclama com Jesus. Mestre, chega aqui, vamos conversar, vamos ajeitar isso aí, a inflação, comeu muita coisa, de repente. Sabe? A proposta da gente é mudar o nosso comportamento. É mudar o nosso entendimento. Porque nós, graças a Deus, somos seres inteligentes. Somos seres inteligentes. Conseguimos reconhecer algo ruim do que é bom. A gente consegue reconhecer. Só que aquilo que é ruim para mim também pode ser ruim para o meu próximo. E aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu semelhante. É a proposta de Jesus. Façai ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. É uma análise íntima. Se você for sadomasoquista, adora apanhar, então tudo bem. Você acha alguém que também goste de apanhar, mas não acha que todo mundo vai gostar de apanhar, porque não vai ser assim. Se a proposta do Evangelho é que nós entremos aqui na casa de Teresinha de Jesus e sejamos amparados com carinho, com respeito, com amor, mas com disciplina, então ela está me dizendo, a benfeitora, que eu tenho que levar essa orientação para a minha vida cotidiana. O lugar mais fácil do mundo de ser espírita é no centro espírita. Mas a gente não vive aqui dentro. A gente vive lá fora. Lá na passarela do Gardênia, tentando pegar um ônibus de manhã. Né? Praça de guerra. Mas o outro não tem o conhecimento que você tem. Então você não pode ter a mesma atitude do outro. Porque, segundo Jesus nos fala, é a cada um segundo as suas obras. Não tenho nenhuma oportunidade de analisar a conduta de quem quer que seja e muito menos ajuizar sobre a vida do outro. Das minhas filhas eu já não consigo mais. Quando eram pequenas, tudo bem. Mas depois de adultas, a minha filha mais nova tem 33 anos. A mais velha vai fazer 46. Tu acha que eu mando em quê na vida delas? Sabe? Nem na intensidade do bom dia, pai. Nem na intensidade. Que às vezes vem um bom dia intridente, né? Tá chateada com o mundo, mas quem paga o pato sou eu. Olha, se elas veem isso, eu estou perdido. Mas nós temos, a nossa proposta é de mudança de comportamento. Não achar bonito. Puxa, falou bonito, né? Quem fala bonito não esclarece. Sabe? A gente tem que falar um para o outro aquilo que o Evangelho me propõe. Jesus estava diante de Pilatos naquele dia fatídico da crucificação de Jesus. Pilatos olha para Jesus e fala assim: sabes que eu tenho o poder de te libertar ou te condenar? Aí Jesus falou para Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu. Quem pensou de falar isso com o patrão quando o patrão ameaçou mandar embora? Quem de nós pensou? Eu, pelo menos, não pensei. Estou falando de coração. Não pensei nessa possibilidade. Mas se o Evangelho já estivesse dentro de mim, eu poderia até não falar, porque seria uma correlação muito injusta, né? De Jesus para Pilatos e de Evaldo para o chefe dele. Mas qual é a proposta de Jesus? Você tem que respeitar o seu superior. Naquele momento, no seu trabalho, ele tem mais condições do que você, sim. Então você tem que respeitar. Você reúne condições de estar no lugar dele? Claro que sim. Aí o arrogante fala, né?
orgulhoso, prepotente, eu sei mais do que ele. Mas você não tem o conhecimento que ele tem com o dono da firma. Então, tu vai ter que aturar. E essa proposta é uma proposta de convivência sadia. E aí Pilatos falou para Jesus. Aí Jesus, quando Jesus falou isso, aí Pilatos falou assim, mas de que te acusam? E Jesus falou, falei nas praças públicas, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu as minhas palavras. Quem aqui ouviu a palavra de Jesus? Ouvir a palavra de Jesus é segui-la. Não é só apreender pelo sentido auditivo, não. Quem de nós ouvimos a palavra? Eu não ouvi, então eu não sou homem de bem. Ainda não estou nesse patamar de homem de bem. Porque muitas das vezes eu pensei assim, aquele irmão que não vem na casa espírita sabe menos do que eu. Pode ser. Mas ele também faz muito mais caridade do que eu, que tenho conhecimento e me furto na oportunidade de fazer. E aí Jesus falou que todo homem de bem ouviu a minha palavra e só a verdade eu disse. Aí Pilatos pergunta, o que é verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? A mesma. Nossa, o silêncio. Porque a verdade que me esclarece pode não ser a verdade que esclarece a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus vizinhos, mas eu me sinto esclarecido com o Evangelho de Jesus. Então, eu tenho que mudar meu comportamento. Eu não posso exigir que ninguém mude uma vírgula do comportamento dele, porque eu não tenho domínio sobre ninguém. Agora, sobre mim, sim. Quantas vezes a gente olha para irmãos que chegam aqui no GEIS e fala assim, meu Deus, olha, de novo. Aí eu fico imaginando os benfeitores espirituais falando assim, você também, de novo. Porque nós ainda estamos muito arraigados no nosso íntimo a maneira de ser. E mudar dói no orgulho, na nossa vaidade. Sabe, uma vez um benfeitor falou, sabe o que para mim, Bruno? Depois desse dia a coisa ficou esquisita para o meu lado. Ele falou que o maior desespero do orgulhoso é dar razão para um desafeto. Você sabe que a pessoa, você não gosta da pessoa, não gosta. Tem nada na pessoa que te faça imaginar a possibilidade de ser algo bom. E ele toma uma atitude correta e você é chamado a opinar se ele está certo ou errado. E você tem que dizer que ele está certo. Isso é, por orgulhoso, assim, me mate. Eu prefiro morrer do que admitir isso. Mas é assim que nós crescemos à luz do Evangelho de Jesus. Não é dar razão para quem é teu amigo, tua amiga, sabe? Teu vizinho. Não é. É dar razão para quem der certo. Para quem realmente tomou a atitude correta. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Porque o argueiro, que o Bruno leu para a gente no início, que Jesus fala, né? Como tu te importa com o argueiro, com o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. A gente identifica com tanta facilidade o erro do semelhante, muita facilidade, mas é incapaz de analisar aquele deboche, aquele riso debochado que a gente dá quando alguém que a gente não gosta vem pedir ajuda para a gente. Sabe? Então, o nosso comportamento é que deve mudar, não é o Evangelho que está enganado na sua proposição. Não é, é o nosso comportamento. Porque enquanto eu vou elegendo as coisas valiosas para mim, e são coisas materiais, eu estou me afadigando, me cansando pela posse do ouro. Sabe? Eu ainda não elenquei dentro de mim, não elegi dentro de mim, não escolhi dentro de mim a melhor parte que Maria escolheu. Na citação do Evangelho. Eu ainda estou preocupado de ter uma mesa bonita na minha casa. Mas eu não estou preocupado de que o alimento seja recheado pelo meu carinho, pelo meu amor. André Luiz tem uma frase no livro Sinal Verde, daí eu falo para minha sogra. Ela não gosta muito, mas eu falo. André Luiz diz assim, escolha a melhor louça
para os familiares. A minha sogra tem lá umas louças lá que está tudo empoeirada, que quando ela casou, há 62 anos atrás, mas não mete a mão, não. É para quando chegar alguém importante na casa. Mas a gente não conhece ninguém importante mesmo, então não vai chegar. Né? Não vai chegar. E muitas das vezes a gente dentro de casa estabelece que determinadas coisas ninguém pode botar a mão, porque foi da mamãe. Sua mãe está onde, meu filho? Já desencarnou e ela ainda continua dona. Que legal, né? Que legal. Eu falei da minha sogra, vou falar da minha irmã também. A minha irmã, o marido dela já desencarnou, tem uns 15 anos, mas ela tem lá uns copos azul, Belinha. Vai me matar, eu sei disso. Né? Vocês rezem por mim, por favor. Se me chamarem eu não voltar, é que eu desencarnei. Botando no livro, tá, de oração. Aí a minha irmã tinha lá uns copos azul, e toda vez que eu vou na casa dela, eu falo, quero beber água naquele copo ali. Ela quase morre. Não deixa não. Esse copo foi do meu casamento, que foi Geraldo, que é o meu cunhado que desencarnou. Geraldo que comprou, que não sei o que. Eu falei, Geraldo, por que tu não botou dentro do caixão quando ele foi sepultado, né? Porque a gente dá valor em desfavor de quem nós amamos. Sabe? Aquela coxa que foi... Ah, isso aí é da minha esposa. Aquela coxa que a minha avó bordou, tu quer deitar em cima dela? Mas para que então que tem a bendita da coxa aqui? Toalha de mesa, né? Olha, um dia minha sogra botou a toalha de mesa bonita. Era, o que aconteceu? Azeite. Caiu na... Olha, eu te contar, é que ela não consegue, porque... Tirou? Isso é verdade. Quando desencarnar, o corpo não vai te perseguir, né? Não vai. Está vendo? Porque muitas das vezes a gente dá importância a coisas que não tem, que são de posse passageira. Sabe? Tem homem, eu não aprendi isso não, mas tem homem que às vezes passa o domingo todinho alisando o carro. Não tem? Conhece, Bruno? Não. Tem homem que passa o domingo todo alisando o carro. Aí chega na segunda-feira, chove o que Deus manda e a rua dele é barro puro. Ele não quer ir, ele quer botar o carro nas costas para atravessar aquilo tudo. Não é só as meninas que têm mania feia, não. A gente também tem. Né? O meu outro neto, que vai fazer 20 anos em novembro, o tênis da Nike, aquele tênis branquinho da Nike, ele passa, sabe, passando com escova de dente para limpar. Aí no dia ele, tá onde? Eu falei, eu estava na casa da minha outra filha. Estou aqui, filho, em São João. Dá para tu vir me pegar? Eu falei, por quê? Não, porque está chovendo, vai sujar meu tênis. Quando fui lá pegar ele. A avó é para isso, né? Fui lá pegar ele. Quando ele saiu do carro, eu pisei na poça d'água assim, quase que desencarnou ele. Mas nós temos que mudar os nossos quereres, aquilo que é importante para a gente. O que é importante para você? O sorriso do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, ou a irritação de tem que ser do seu jeito? Isso é tesouro que você começa, é o chamado ouro de tolo. Ouro de tolo é aquela coisa que brilha pra caramba, mas não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então que a gente aproveite os momentos que nós temos para começar a revalidar as nossas percepções do que realmente é lícito. Quem aqui já teve filho que desencarnou, voltou para a espiritualidade? Você trocaria todo o tesouro da terra por um abraço deles? Trocaria? Eu também trocaria pela minha filha, para poder abraçar minha filha. Então, o que eu tenho de valoroso? Aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto. Aquilo que está no meu coração e que pode servir para ajudar alguém. No mais, é ganância. Graças a Deus.